Biografia Nostradamus. Em Salom só se falava do abastecimento de água para a cidade. Os cônsules tinham acabado de instalar um chafariz público, mas a água era muito pouca para a população, como era de praxe. Os construtores da fonte queriam uma placa com inscrição para comemorar a sua obra e encarregaram o mais eminente latinista da cidade para redigir os dizeres dela. Nostradamus certamente divertiu-se muito ao compor o seguinte texto. Pode-se traduzir assim: se por um efeito da indústria humana o Senado e o povo de Solon têm podido fornecer continuamente de vinho aos seus concidadãos, eles não fugiriam ao dever de construir mesmo com grandes gastos uma medíocre fonte de água. Antônio Paul e Palamede Marque, cônsules aos deuses imortais e aos habitantes de Solon. Michel Nostradamus, 1553. Adam Crapone havia muito tempo formado o projeto de irrigar Salom a todo o condado de Krau. Era um projeto gigantesco para a época, pois se tratava de nada menos do que desviar uma parte das águas da Durance. Ele havia pedido ao rei que o auxiliasse na execução de seu projeto, mas este alegou impossibilidade financeira. No dia 17 de agosto de 1554, o parlamento de Aix autorizou Crapone a iniciar os trabalhos de captação de água, sem, no entanto, fornecer os recursos para as obras. Adam Crapone então procurou seus concidadãos que pudessem adiantar-lhe os recursos necessários. Nostradamus emprestou a ele 200 escudos, segundo um documento passado adiante do tabelião Sr. Laurent, na presença de Paul Girard e Jefferson Suffren, que serviram como testemunhas no dia 22 de setembro de 1560. Ele adiantara mais 288 escudos de ouro para as obras, sob a garantia de 38 habitantes da região, entre eles um de seus primos, Jean Isna, capitão de Solon. No dia 15 de fevereiro de 1562, Nostradamus adiantou para o construtor mais 100 escudos e, finalmente, com a caução de um tio de Adam Crapone, a mulher do astrólogo, adiantou mais 100 escudos novos. Embora se cercando das garantias naturais, Nostradamus demonstrou ser um homem de espírito público, ajudando financeiramente obras de real interesse para os seus concidadãos. O canal de adução de água foi terminado em abril de 1559, quando o precioso líquido, com a população em festa, chegou à cidade, movendo numerosos moinhos e se espalhando em ramificações de várias serventias para toda a população. No mês seguinte, Nostradamus participou de uma procissão pública pelas ruas de Salom para comemorar a assinatura da paz de Cateus Cambrensis. Ele tinha recomeçado seus trabalhos científicos desde seu retorno de Blois. Havia negociado com o livreiro Antônio du Rosny a publicação da tradução de parafrase de Galeno sobre a exortação de Menodote aos estudos das boas artes, igualmente da medicina, e de um remédio muito útil contra a peste e todas as febres pestilentes, com a maneira de se curar. Também a singular receita do aguento usado pelo imperador Maximiliano. Esta última obra já tinha sido traduzida para o inglês e seria publicada novamente em 1572, sob o título Excelente, muito opúsculo de várias e deliciosas receitas. A publicação dos almanaques e das cinturas prosseguiram, igualmente entregues a Antônio du Rosny em 1557 e 1558. O mesmo acontecendo com a grande e nova prognosticação, com a ampla declaração de 1559, que já tinha publicado em Lyon em 1558 por Jean Brotot. Foi nessa ocasião que alguém o viu descer de sua mula e se ajoelhar diante de um jovem frade franciscano chamado Félix Peretti. Admirado, o irmão lhe perguntou a razão de sua atitude. Nostradamus respondeu que convinha se pôr de joelho diante do Papa.
Em 1585, Feres Perit foi levado à dignidade papal sob o nome de Sisto V. Um dos seus primeiros atos foi excomungar Henrique de Navarre, o futuro Henrique IV, que inauguraria na França um novo capítulo de guerras religiosas. O sucesso dos almanaques de Nostradamus começou a provocar invejas e foi iniciada uma grande publicação de obras concorrentes, algumas vezes publicados com o nome dele. Os editores que viam na aceitação pelo público de tais almanaques uma ocasião para fazer fortuna foram os primeiros a encorajar os plagiários. A respeito disso, eis o que escreve Pierre Joseph de Heitzer: como os impressores viram que todo mundo ficava apressado para adquirir os almanaques de Nostradamus e que redigi-los não era tarefa difícil e estava à mão de qualquer um, modo de dizer, por causa da grande venda que deles se fazia. Tiveram o descaramento de forjar novos textos que publicavam com o nome do famoso astrólogo, mas desde o princípio eles não tiveram cuidado, como era de se esperar, de publicar obras necessariamente sérias. Preocupavam-se apenas com grandes tiragens e sua venda, sem se importarem com a matéria impressa, mas logo se viu os acontecimentos não confirmarem as promessas e informações que tais almanaques continham. E muito justamente eles passaram a ser considerados como charlatanices, sem procurar saber se tais publicações eram mesmo da autoria do homem cujo nome ostentavam nas capas. Inúmeros leitores desiludidos começaram a censurar Nostradamus, crendo e espalhando o que ele queria lograr o público. Em 1560, Antônio Coulard, senhor de Pavillon, perto de Lawrence, mandou imprimir as impugnações a Nostradamus, nas quais ele classificava o astrólogo de Salon como um homem que abusava do público e que o tempo tinha desmascarado, fazendo ver a falsidade de suas predições. Este Anthony Coulard, jurista apaixonado pela astrologia, tinha publicado em 1550 uma coleção de profecias e via em Nostradamus um concorrente que tivera muito mais sucesso do que ele. Sua obra de polêmica apareceu depois com o título As Impugnações do Senhor de Pavillon, perto de Lawrence, em Gastinois, as falsas e abusivas profecias de Nostradamus e de outros astrólogos, e mais algumas obras de Michel Marotte, filho do falecido Clemente Marotte, príncipe dos poetas franceses. Ele se refere aos astrólogos que fazem suas predições pelo curso e revolução das esferas dos planetas, anunciando a paz, a guerra, as pestes, as fomes e 100.000 outras fantasias, para encobrir as quais, e ainda visando não ser reprimido por esta espécie de heresia, colocam tudo sob o seu grande poder e a decisão de Deus. Mas sob esta proteção eles inventam um número infinito de desastrosos presságios, tão falsos quanto errôneos, que assim lhes der ouvidos, parece que tudo já caiu no abismo, que o mundo vai se consumir, pegar fogo e morrer. O que eles descrevem com gritos lancinantes, lamentações comovedoras. Isto certamente faz tremer os pusilânimes, enchendo-os de terrível medo e pavor do futuro, mergulhando-os em dificuldades. Não falam de acontecimentos imediatos, mas sempre do futuro mais distante. Prometem-nos uma maravilhosa conjunção de planetas. Cerca do ano do Nosso Senhor de 1789, com 10 revoluções de Saturno. Isto é fácil de dizer porque nenhum de nós poderá fazer a comprovação. O autor naturalmente quis significar que no ano mencionado toda a sua geração e muitas outras que lhe seguissem já estariam extintas. Todavia, ele admite que se pudesse prever o tempo que iria fazer. Se o simples pastor, o trabalhador ou outra pessoa que vive no campo vê pelos sinais do tempo que os meses de janeiro e março serão muito chuvosos, pode facilmente julgar da má colheita dos frutos do ano e que haverá carestia. Tais opiniões são mais certas e melhores recebidas do que aquelas dos filósofos e dos astrólogos. Quanto às profecias escritas em linguagem tenebrosa e distante de todo o entendimento humano, ele invoca contra eles o testemunho de São Paulo. Diz
Ele que gosta mais de falar na igreja 5 palavras que todos possam entender e se instruir, de que falar 1000 palavras em uma linguagem estranha. Segundo ele, é inútil acreditar na influência dos astros. Não lhe atribuímos nenhuma ação acima do incomunicável nome de Deus. Cremos, todavia, com a fé firme e inabalável que o mundo, quando chegar a época determinada por Deus, deverá, em sua forma atual, passar. Mas não cremos que alguém tenha o poder de adivinhar que isso acontecerá dentro de 235 anos. O autor, escrevendo no ano de 1554, referia-se ao ano de 1789, que alguns astrólogos, entre eles Jean Miller e principalmente Pierre Turrel, haviam predito que se daria o fim do mundo atual. 1554 mais 235 igual a 1789. A verdade, segundo ele, era que os astrólogos ignoravam tudo que dizia respeito ao futuro. Não devemos atormentar o nosso espírito com essas coisas que eles dizem, afinal, elas não se referem ao nosso tempo, e por isso mesmo, sem nos incomodarmos com seus erros de cálculos, devemos viver o melhor e mais tranquilamente que nos for possível. 2 anos antes, tinha aparecido em Avignon uma declaração dos abusos, ignorâncias e sedições de Michel Nostradamus. E em Paris, o monstro dos abusos, composto primeiramente em latim por mestre Jean de la Vagainière, doutor em medicina e matemática ordinário das charnecas de Anieri. O monstro dos abusos era evidentemente Nostradamus. Seus inimigos eram muitos, e os insultos à sua pessoa e ao seu trabalho atingiam proporções inimagináveis. No exercício da medicina, segundo seus detratores, ele não agia com mais seriedade do que em suas profecias. Não há muito tempo que um homem honesto foi procurá-lo para consultar sobre uma úlcera que tinha na bexiga. Depois de mandar que ele tirasse toda a roupa, Nostradamus deu-lhe um conselho digno de ser guardado na memória de todos, porque zombaria assim jamais se viu. Disse ao homem que procurasse fazer conhecimento com uma mulher jovem negra. Tal conselho se parece com aquele que recomenda para a extinção de um incêndio jogar sobre ele terebitina e óleo. Assim se conhece que ele é tão bom médico quanto astrólogo, porque não aconselhou ao homem que queira curar sua úlcera que fosse procurar as mulheres em geral, mas que só lhe servira uma que fosse preta e jovem. Não sei se ele fez isso por superstição ou porque realmente julgava que as mulheres negras são mais hábeis na matéria. Nostradamus sofria também grande hostilidade da parte de Conrad Bade, filho do humanista e impressor José Bade, o grande editor dos clássicos gregos e latinos. Ele escrevia sátiras com as quais atacava o astrólogo. Mas o mais virulento de seus adversários não era outro senão seu antigo protetor e amigo de Agem, Scaliger, que em latim se dirigia a Lagaule. Não tens visto que a linguagem deste velhaco é insana? Perguntava. Suportará que ele zombe de tua boa fé? Perguntava. Quem é mais fútil, esse charlatão malfazejo ou tu que favorece a impostura? Perguntava. Deixou-se a Nostradamus a última palavra de toda essa polêmica em torno dele e de sua obra, dita em 2 versos. Eu anuncio simplesmente a verdade sem pompa, e meu presságio é verdadeiro, de nenhum modo me engana. Atacado por uns, elogiado por outros, Nostradamus conserva sua serenidade. Mais do que nunca ele se volta para seus estudos e para a medicina, menosprezando as calúnias e as injúrias. Mesmo quando alguns habitantes da cidade fizeram um boneco de papelão parecido com ele e o suspenderam na ponta de um mastro, eles se tornaram um personagem oficial que muitos vinham de muito longe para consultar. A peste fez seu reaparecimento. Ela atacou nos estados mais próximos do Duque de Savoia, que residia
que residia em Nancy. Desde que os franceses tinham se confirmado na posse de Turim, a peste assolou também Languedoc. Na cidade de Béziers morreram cerca de 7.000 habitantes, não podendo sair de sua cidade por causa de grande número de visitantes e luxos que iam procurá-lo. Nostradamus enviou remédios, dando por escrito instruções e orientando os farmacêuticos no tratamento dos enfermos. O duque de Savoia mandou anunciar-lhe sua vinda a Salon. Sabe-se que Henrique II tinha encontrado a morte no decorrer das festas realizadas por ocasião do casamento de sua irmã, Margarite, chamada a Palas da França, ou a Pérola Francesa, inestimável. Por causa de seu gosto pelas letras, ela se casara com Emmanuel Philibert, duque de Savoia. O casamento tinha sido celebrado com toda a simplicidade no dia 9 de junho de 1559, alguns dias depois da morte do rei. No dia 24 de setembro, o duque assistiu à sagração de Francisco II como novo rei da França. Ele tinha então 15 anos, era magro e doente, e não reinaria mais do que um ano. O poder, na realidade, seria exercido por sua mãe, Catarina de Médici. Depois da cerimônia, Emmanuel Philibert iniciou sua viagem para Nancy, e foi então que soube que a peste estava assolando seus estados. Instalou-se em Salon para aguardar o fim da epidemia. No castelo que o cardeal Robert de Lenoncourt, arcebispo de Arles, tinha mandado mobiliar apressadamente para recebê-lo. A situação econômica da província não era boa. Parece que o céu não achou suficiente o dilúvio de lágrimas que os franceses derramaram por ocasião do triste desastre que vitimou seu amado rei. Durante 7 meses inteiros não mandou chuva à terra, ressecando-a e fazendo com que se perdesse todas as colheitas. Isso acarretou uma grande carestia e ocasionou a fome da população. No decorrer de todo aquele ano, os habitantes de Salon não sofreram muito pela falta d'água graças ao canal aberto pelos esforços de Crapone. Mas mesmo assim, os beberrões usaram o luto e os pobres beberam água em lugar do costumeiro vinho. No mês de dezembro, Margarite veio ao encontro de seu marido. A equipagem da duquesa ostentava ainda o luto pela morte do rei, seu irmão. O cortejo era, entretanto, grande e magnífico, embora as carruagens estivessem com aspecto lúgubre, dando testemunho da dor inconciliável e geral que toda a França sentia. À vista de tanta manifestação de tristeza, os que assistiam à passagem da comitiva ducal tinham os olhos cheios de lágrimas e murmuravam sentidas lamentações em vez dos risos e dos gritos de alegria que se costumava ouvir nessas ocasiões. A municipalidade de Salon decidiu receber solenemente o casal ducal. Os cônsules, levando as insígnias de seu cargo, foram receber a duquesa à porta da cidade e acompanharam-na até o castelo, ao som dos sinos de todas as igrejas, sob um dossel de damasco carmesim que haviam preparado para conduzir lá a sua passagem. Tinham sido erguidos arcos de triunfo em folhagens bem cuidadas, ornadas com faixas com inscrições latinas redigidas por Nostradamus, uma das quais, citada por seu filho, é a seguinte: sanguíneo troiano, Traiana, estirpe, creata, et regina Cipri, que fazia alusão às origens troianas de Enéas, fundador de Alba, mãe de Roma, e estabelecia um jogo de palavras sobre Chipre. Os duques de Savoia usavam títulos de reis de Chipre e de Jerusalém, e o cipestre, árvore da Província e da Itália. Durante todo o tempo que durou a estada dos príncipes em Salon, Nostradamus foi várias vezes convidado para ir visitá-los no castelo. A duquesa apreciava conversas com ele sobre literatura e principalmente sobre astrologia. No fim de janeiro de 1560, a peste tinha terminado sua colheita e partido para atormentar em outras regiões. O duque e a duquesa despediram-se dos habitantes de Salon. Os cônsules em exercício, Antônio de Canedet e Luiz Paulo, o assessor deles, Joseph Roche, o tesoureiro Broder Cairlon e o capitão Jean Isnard, foram saudá-lo na partida. Depois se entregaram as contas das despesas que o casal tinha dado à municipalidade. O gasto tinha sido de 256 florins para a confecção do dossiê e decoração da cidade, mais 4 peruas, 12 capões, galos e 3 tonéis de vinho tinto e um de vinho branco.
No ano seguinte, Nostradamus foi convidado para ir a Turim, onde os príncipes tinham se instalado, porque a duquesa estava esperando um filho e desejava conhecer o seu horóscopo. A criança seria o futuro Charles Emanuel I, dito grande, que reinaria de 1580 a 1630. Nostradamus lhe assegurou uma longa vida, porque ele só morreria quando um nono viesse diante de um sétimo. Os astrólogos predisseram para ele uma idade de 96 anos, mas o duque morreu aos 69, acontecendo uma simples inversão dos algarismos. Foi por ocasião dessa viagem que Nostradamus anunciou ao duque que ele seria ferido em uma perna, evocando essa profecia com o conde de Carignan, confessando que não acreditava nela. O duque tirou o horóscopo de um cofre e, tentando mudar de lugar, sem prestar atenção à mesa sobre a qual estava apoiado, esta caiu e lhe feriu a perna, ferimento grave do qual ele demorou um longo tempo para se restabelecer. Em seu retorno à salão, Nostradamus foi consultado pelos cônegos de Orange a respeito de um sacrilégio que acabava de ser cometido. Um grupo de protestantes tinha saqueado a igreja deles no dia de 20 de dezembro de 1561, demolindo os altares, queimando as estátuas, derrubando as pias, batismais, destruindo os retábulos de várias igrejas e finalmente tinha jogado por terra o crucifixo da igreja dos dominicanos. Tinha também roubado o tesouro da igreja, que constava de uma virgem de prata, uma estatueta de Santo Eutrópio, patrão da cidade, um crucifixo, um cálice, sendo que essas peças eram também de prata. Os cônegos suspeitavam de 2 de seus confrades, que, segundo se sabia, eram chegados às 10 da reforma. Eles teriam preparado todo o golpe. Esses 2 eclesiásticos deixaram a irmandade e se tornaram soldados. Nostradamus deu aos cônegos uma explicação astrológica. Como podereis ver claramente pela figura astronômica acima, está manifesto que o roubo sagrado aconteceu com consentimento de 2 dos vossos irmãos, filhos da mesma igreja. Lembrai-vos dos conselhos privados que vos dei várias vezes. O que faria de vossa prataria? Pergunta. O que se faria de vossa prataria? Pergunta. Um dava uma opinião, outro dava outra. Um dizia que se devia levá-la para Avignon, outro dizia que se devia levá-la para outra parte. Depois, 2 de vós foram de opinião que se deveria vendê-la. Esta opinião não foi achada boa, santa e nem louvável. Finalmente não se chegou a nenhum acordo em nenhum ponto, mas ficou resolvido que a prataria seria guardada em casa de um dos senhores, bem trancada. Isso deveria ter sido feito, embora tivesse desagradado a alguns. Depois surgiu a opinião de que se deveria fundir o tesouro, transformá-lo em lingotes e vendê-lo para prevenir o que acaba de acontecer. Todavia, os ladrões seriam castigados. Se eles não resolverem a devolver o tesouro, morrerão de morte mais desgraçada. A maior ira e um furor insensato não se separarão deles até que tudo seja restituído ao lugar de onde foi tirado. A própria cidade de Orange sofreria a peste por causa do sacrilégio que tinha sido cometido nela. Depois ele concluiu prudentemente: se vocês acreditam, este é o julgamento astronômico que protesta não ofender nenhuma pessoa deste mundo. Humanus sum possuem errare, fali et decipi. Não se sabe se os cônegos recuperaram seu tesouro. As notícias que chegavam da corte não eram nada tranquilizadoras. A morte de Henrique II tinha afetado profundamente a rainha. Ela tinha mandado alterar o seu brasão, sobre a qual figurava agora uma lança partida ornada com a divisa Lacrimae Inci Dolor. Em seguida, ela abandonou o velho palácio das Tournelles para se instalar no Louvre. Depois faria construir as Tulhérias. Todavia, ela se cercava dos conselhos do ocultista florentino Cosimo Ruggieri, de quem escutava cada vez mais com mais insistência o aviso de que a igreja de Saint-Germain, Auxerrois, paróquia dos reis da França, era de mau presságio para ela. Segundo a predição de Ruggieri, Catarina de Médici devia desconfiar da perigosa Saint-Germain. Ela ignorava que, por uma admirável coincidência, o padre que lhe administraria os últimos sacramentos em 1589 se chamaria Saint-Germain. Catarina de Médici não residia
no Palácio das Tulhérias, mas no hotel de Soissons, próximo do qual ela mandou construir uma coluna astrológica, que ainda se pode ver nos nossos dias, perto da atual Bolsa de Comércio, na paróquia de Santo Eustáquio. Sempre se colocando sob a proteção dos astros, ela usava vários talismãs e logo o povo a acusaria de praticar magia. No castelo de Chalmont-Leury, os astrólogos se faziam presentes junto da corte, mas lá a presença de Ruggieri era permanente, mas ela consultava também a Auger Ferrier, que lhe dedicara em 1545 seus julgamentos astronômicos sobre os horóscopos, porque ele sabia o interesse que tinha a rainha em ler todas as obras filosóficas, mesmo aquelas que requereriam altos conhecimentos astrológicos, por saber que os bens e os males dos humanos vinham dos astros como acontecimentos naturais. Nostradamus mantinha constantemente correspondência com a rainha. Assim crê em Brantôme, o astrólogo de Salon, teria predito ao jovem rei que ele seria muito grande um dia, valente e afortunado príncipe que alcançaria a grandeza do afamado imperador Carlos Magno, a quem nada ficaria devendo em renome, valor, fortuna e belas qualidades. Mas a rainha, naquele princípio de 1560, tinha outras preocupações, além dos cuidados com seu filho, o regente. De fato, ela tinha que dar ouvidos às intrigas do Guise, devia estar atenta aos ataques dos protestantes e atender às exortações do parlamento de Paris. Com consumado senso político, ela jogava uns contra os outros. Em março de 1560, em Amboise, os calvinistas e um grupo da nobreza se aliaram contra os Guise e foram massacrados. O período dos Guise tinha se tornado tão grande que Catarina de Médici às vezes se referia a eles como os novos reis. O chanceler Michel d'Hospital, através do edito de Romorantin, que atribuiu os bispos à decisão sobre os crimes de heresia, afastou a Inquisição da França. Em Fontainebleau, os protestantes e alguns chefes do clero católico se uniram contra o regente. Face à sua oposição, Catarina de Médici prometeria reunir os Estados Gerais. Ao mesmo tempo, a Guerra Civil recomeçou. O chefe protestante, Maligny, apossou-se de Lyon, mas Antônio de Bourbon, rei de Navarra, pai do futuro Henrique IV, fez com que ele evacuasse a cidade e se dirigisse com suas tropas na direção de Limoges, provavelmente para enviá-la em seguida a Bordeaux, com a finalidade de assegurar suas comunicações com a Inglaterra, que jamais se resignara à perda da Aquitânia ao final da Guerra dos 100 Anos. Os Guises mandaram para Orleans a reunião dos Estados Gerais, primeiramente convocado para Meaux. No dia 31 de outubro, o príncipe de Conde e seu irmão Antônio de Bourbon foram presos, julgados. Conde foi condenado à morte por crime de lesa majestade, mas um acontecimento predito pelos astrólogos suspendeu sua execução imediata. A doença do rei Francisco II. No dia 17 de novembro, em Orleans, é a festa de Santa Agna, o bispo que tinha salvo a cidade das hordas de Átila. O rei assiste à missa, depois se dirige à capela dos jacobinos para as vésperas. No decorrer do ofício religioso, ele começa a sentir arrepios nervosos e cai desmaiado. Alguns dias depois, seu estado piora e a corte fica à espera de sua morte. No entanto, Francisco II estava perfeitamente consciente. Fez uma peregrinação a Notre-Dame de Clary, onde Luís queria ser enterrado. E lá ele promete que, se recobrar sua saúde, exterminaria todos os protestantes, não pouparia nem mesmo os de sua própria família. De seu lado, os protestantes faziam jejuns e orações para obter de Deus o socorro contra a ira dos católicos que estavam bem próximos de sua majestade. O rei de Navarra espera o pior. Ele sabe que os Guise intrigam junto de Catarina de Médici para fazê-lo prender e julgar. Tal como tinha acontecido a Conde Michel de Hospital, suplica a rainha para colocar Antônio de Bourbon em liberdade.
Será uma injustiça gritante fazer morrer um príncipe inocente, cujo único crime era de ter um irmão, talvez ainda mais desgraçado do que culpado. O interesse e o dever da vossa majestade é salvar os dois e não sacrificar o sangue puro de nossos reis, a ambição dos estrangeiros, os guises, principalmente de Lorena, usurpadores do poder dos príncipes para os quais eles pedem a morte. O duque de Guise só reclama uma coisa: que a morte do rei não impeça a execução de Conde. Ele atira injúrias contra os médicos de Francisco II, indignando-se contra a inutilidade de seu ruibarbo, e diz que é uma vergonha constatar como a medicina não pode fazer nada mais por um rei na flor da idade do que faria por um velho aldeão. Ele chega até a ameaçá-los com a tortura, diz que sua paciência esgotou e vai recorrer à alquimia e à magia para saber a verdade sobre a saúde do rei e obter dos adivinhos a garantia de que ele viverá pelo menos até a Páscoa. A única consolação do duque de Guise foi quando leu uma carta do bispo da cidade italiana de Viterbo, na qual ele dizia que Francisco II, segundo suas profecias pessoais, viveria e ainda seria o senhor de Veneza e de Roma. Teria um reinado longo e próspero e asseguraria a paz à cristandade. Na carta ele estabelecia inclusive um dia muito distante para a morte do rei. No entanto, Catarina de Médici tinha perdido toda a esperança. O embaixador de Veneza, Michele, escreveu no dia 1º de dezembro: a rainha mãe não pode impedir que se veja a dor que lhe causa o estado do rei. Dor que se torna maior porque, segundo muitos dos prognósticos feitos pelos astrólogos, sua majestade teria uma vida muito curta. O embaixador da Toscana também escreve com seu colega: a saúde do rei é muito incerta, e Nostradamus, em suas predições deste mês, diz que a Casa Real perderá seus 2 mais jovens membros por doenças inopinadas. Francisco II sofria de um abscesso na orelha. Os médicos queriam fazer uma trepanação, mas desistiram em vista de seu estado de fraqueza. No dia 5 de dezembro, o rei começou a desfalecer ao meio-dia e logo acreditou-se que ele tinha morrido. Mas seu último suspiro só se daria às 5 horas da tarde. Correu o boato de que um escocês tinha envenenado seu cabelo. À noite, no lugar correspondente à fistula que ele tinha na orelha direita, porque o povo era sempre levado a crer que os príncipes jamais morreriam de morte natural. No entanto, a má constituição física de Francisco II jamais poderia dar a esperança de que ele vivesse uma existência longa. O abscesso que ele tinha na orelha vazava para dentro. O pus ia para a sua garganta e, em consequência, sufocava. Os astrólogos fizeram circular algumas curiosidades a seu respeito. Morreu com a idade de 17 anos, 10 meses e 1 dia do 17º dia de sua doença. A 17ª hora depois da meia-noite. Tinha reinado 17 meses e 20 dias. Tinha nascido durante um eclipse e tinha se casado no meio do fogo da guerra. A sala que tinha sido destinada para o julgamento do príncipe de Conde lhe serviria de capela ardente, como aquela que tinha servido para o banquete de suas núpcias. Fora mesmo usado por ocasião do casamento de seu pai Henrique II. Cada cortesão, escreveu o embaixador de Veneza, se recorda a 439 da cintura 10 de Nostradamus e comenta em voz baixa. Primeiro filho da viúva infeliz casamento, sem nenhum filho, 2 ilhas em discórdia, antes de 18 anos de idade imprópria. De outro depois mais baixo será o acordo. Os 3 primeiros versos são relativamente claros. A viúva era Catarina de Médici, cujo casamento tinha sido infeliz porque tinha terminado pela morte prematura do rei Henrique II. As 2 ilhas em discórdia eram a Inglaterra e a Escócia, consideradas como uma ilha distinta, então governada por Maria Stuart, esposo do Francisco II, que tinha secretamente feito doação de seu reino à França. Finalmente, o rei estaria morto antes de 18 anos. Um mês depois da morte do rei, parece que o último verso da predição de outro depois mais baixo será o acordo, tornou-se inteligível. O segundo personagem no qual ele anunciava a morte era um membro da família real, o Marquês de Bilprel, filho do príncipe de Roger Saint-Hugh,
o último da ordem da sucessão ao trono. Ele morreu com a idade de 14 anos e, comentando sua morte, o embaixador da Espanha escreveu a Filipe II: é de se notar que em um único mês morreram o primeiro e o último dos membros da Casa Real. Estas catástrofes deixaram a corte abalada, tendo concorrido para isso as ameaças contidas nas profecias de Nostradamus. Ele deveria ser castigado em vez de se permitir que venda suas predições, que induzem as pessoas a vãs supersticiosas crenças. Carlos, que sucedeu seu irmão Francisco II, tinha nascido em 1550. Sua mãe continuava decidida a governar. Ela escreveu a sua filha: recomenda-lhe que não se preocupe com coisa alguma e pode ter a certeza de que farei todo o esforço possível para governar de maneira que Deus e o mundo ficarão satisfeitos comigo, porque este é o meu principal alvo. Quero ter a honra de governar diante dos olhos de Deus, garantir minha autoridade, não por mim, mas para a conservação do reino e para o bem de todos os meus irmãos, os seus irmãos. Ela cuidara o mais rapidamente possível de consolidar a autoridade do jovem rei, o que queria dizer a sua própria fazendo sangrá-lo em Reims, desejosa de ter todas as chances de seu lado. Ela escreveu a Gabriel Simeone em Chiaramonte, na Itália, para saber dele qual seria, de acordo com os astros, o dia mais favorável para proceder à cerimônia de sagração do novo rei. Simeone demorou a responder, de modo que, para prevenir uma conspiração de que ela desconfiava, Catarina de Mestre decidiu que Carlos seria sagrado no dia 15 de maio. A cerimônia com todas as sagrações era interminável, como todas as sagrações era interminável. Há mais de 90 anos, a Unilever faz o bem. Cada O jovem rei, então, com 11 anos, não cessava de chorar e suas lágrimas foram tomadas como presságio de calamidades horrorosas das quais seu reinado seria cheio. A carta-resposta de Simeone só chegou no mês de junho, bem depois da sagração. Na realidade, a prece da rainha-mãe não melhorou em nada a situação. A guerra civil continuou ameaçando a paz do reino. Antoine de Bourbon, tenente-general, uma hora era protestante, na hora seguinte era católico. A própria Catarina de Médici oscilava entre uma e outra religião, ao ponto de, no dia 16 de dezembro, Theodore de Beze escreveu a Calvino: posso assegurar-lhe que esta rainha, a nossa rainha, está em melhor disposição para conosco do que jamais esteve. Imploro a Deus que eu possa, sob o selo do segredo, escrever-lhe sobre seus 3 filhos cartas, certas coisas que espero dizer com testemunho certo. Naturalmente, ele suspeitava também de alguma inclinação dos príncipes para o protestantismo. O almirante Gulligney multiplicava os protestos de lealdade ao trono por parte de seus correligionários. Mas era na região do meio-dia que a guerra continuava se alastrando. No dia 19 de novembro de 1561, os habitantes de Carros souberam que os reformadores iam fazer um culto. Foram para a casa em que eles estavam reunidos. Cercaram, atearam-lhe fogo e degolaram os que tentavam fugir. Em Castellane, no ano anterior, 2 irmãos, Antônio e Paul de Malvans, que tinham se distinguido nas guerras da Itália, passaram para o protestantismo e, querendo realizar um culto de sua religião, chamaram um pastor de Genebra para dirigi-lo. Os habitantes de Castellane, incitados por um monge franciscano que tinha vindo para as pregações da Quaresma, o sitiaram em suas casas. Os protestantes apelaram para o parlamento de Axe, e este lhe negou a ajuda, alegando que suas reuniões eram ilícitas. Eles apelaram para o rei e este mandou que se dirigisse ao parlamento de Grenoble. Nesse meio tempo, Antônio de Malvans partiu para Draguignan e foi massacrado em condições espantosas. Seus algozes se jogaram sobre ele
Cortaram-lhe a cabeça, arrancaram-lhe as entranhas e o coração e espalharam por toda a cidade. Finalmente deram um pedaço de seu corpo como presa aos cachorros e estes recusaram o presente. Decidido a vingar seu irmão, Paul de Malvans levou 2.000 homens, com os quais derrotou os 6.000 soldados que governavam. Os 6.000 soldados que o governador da província, Claude de Tende, mandou para detê-lo. Depois foi mandado contra ele e seus homens o terrível capitão Pauline, já conhecido por suas crueldades em Mirindol, e Cabries, comandando forças muito superiores. Paul de Malvans teve de fugir e foi se refugiar em Genebra. Em Solon, em 1560, a situação ficou bruscamente tensa. Os cabanos, assim chamados por causa de umas capas longas de pano cinzento que usavam comumente, escreveu César Nostradamus, o filho do Nostradamus, camponeses da região. Eram católicos ardorosos, cada vez mais indignados de ouvir cânticos luteranos nas ruas de Salom. No princípio de maio, os vinhanteiros, levando cruzes de papel como estandartes, espalhados pela cidade, prenderam todos os protestantes, e os simples suspeitos dessa crença os levaram para o castelo do arcebispo de Arles, chefe temporal da senhorita de Salom. O Vergier, uma espécie de juiz de paz, Pierre Roux, senhor de Belvezé, quis fazer com que eles pusessem os prisioneiros em liberdade. A fúria popular se voltou contra ele, gritando que ele era promotor dos heréticos e luterano. Ameaçaram de prendê-lo também. O infeliz preboste se refugiou em casa de um de seus amigos, junto à qual imediatamente os cabanos começaram a colocar galhos secos, pretendendo incendiá-la. Para salvar sua vida, ele teve que abandonar o bastão, signo de seu cargo, enquanto os amontinados gritavam: ao fogo, vivam os cabanos e morram os luteranos. Um gentil homem muito popular, Antônio de Cordes, senhor de Aurons, conseguiu apaziguar os mais exaltados dentre eles, mostrando que os luteranos estavam presos no castelo e sob sua guarda. Alguns dias mais tarde, ele os soltou discretamente. Hoje 2, amanhã 3, e assim até libertar o último, para não reacender a fúria daqueles loucos e maus populares que estavam apenas amortecidos. O tumulto durou 5 dias, e ao fim dos quais Palamide, Marque, Adam de Crapone e Matias Isnardi conseguiram restabelecer a paz, a fim de se protegerem também contra os luteranos, que não aprovavam sua atitude moderada. Eles se obrigaram a colocar sentinelas fazendo ronda todas as noites nas muralhas para não permitir a entrada dos camponeses na cidade. Mas a desordem era tal que todas as cartas entre Salom e o resto da província eram tomadas de seus portadores, abertas e lidas, para se saber tanto o que elas continham, como também os nomes dos que as escreviam e mandavam. Finalmente a calma voltou a Pierre Roux, recuperou o seu bastão de preboste, mas tal situação seria provisória. O chefe dos cabanos era um tal Luiz Villermin, homem popular, arrogante e cabeçudo, inimigo de Antônio Marque, conhecido como Trípoli, que tinha sido cônsul da cidade. Suspeito quanto à religião, mas quanto a sua pessoa era digno de ser colocado na mesma categoria de
Adam de Craponne, de Michel de Nostradame, estrela de sua pátria, que reluziram para sempre. A facção de Villermin e de Antônio Marx se enfrentaram no dia 2 de junho de 1560. Villermin foi atingido pela carga de uma arcabuz que se meteu à força em suas entranhas, não lhe deixando nenhuma esperança de salvar sua vida. Ele morreu uma hora mais tarde. Os cabanos se espalharam pela cidade, gritando que os luteranos eram os autores do disparo que mataram Villermin e que eles iriam se apoderar de Salon. Fizeram tocar os sinos e começaram a dar busca nas casas. Mas a força deles era pouca, porque a maioria dos camponeses estava fora cuidando das colheitas. Foram facilmente presos e postos sob disciplina, alguns por bem e outros por mal. No decorrer deste tumulto, Nostradamus foi tratado indignamente por causa de sua posição e de seus recursos materiais. Não se diz qual foi o tratamento indigno que ele recebeu, mas logo em seguida o médico astrólogo resolveu se mudar temporariamente para Avignon, onde alugou uma casa pelo prazo de 1 ano ao preço de 18 escudos. No entanto, ele não se mudaria. Avignon não oferecia mais segurança do que Salon. Montauban, um dos principais gentis homens do Delfinado, saqueou a povoação em Melancene, próxima de Ventoux, que destruiu inteiramente. O legado pontifical começou a se queixar de que ele tinha posto uma forte guarda em suas portas até então eram livres, abertas e sem sombra de qualquer pessoa. Além disso, uma epidemia de febre errática se mostrava de tal forma contagiosa e pestilenta que durante os 5 ou 6 meses de sua permanência morreu um número quase infinito de pessoas, de maneira que todas as espécies de flagelos atacam esta província cheia de calamidades. Pelo visto, não havia mesmo nenhuma conveniência para que Nostradamus se mudasse para Avignon. No ano seguinte, os estados da Provença se reuniram em Salon, porque a cidade de Aix estava muito agitada. O senhor de Flansans, homem rude, de aspecto ameaçador e cruel, tendo a pele e os cabelos de um meio mouro, colocou-se à frente dos católicos, atribuindo-se o título de Cavaleiro da Fé, e massacrou os reformados, que se reuniam à saída da cidade, perto de uma árvore de pinheiro, extraordinariamente grande, de tronco tão grosso que 3 homens de mãos dadas mal podiam abarcá-la, para celebrar seu culto e cantar os salmos, conduzidos por Flassans. Os católicos penduraram os protestantes a esta árvore, ocorrendo um estranho e novo prodígio, pois a partir de então ela começou a dar frutos diferentes e mudou de aspecto, passando a ocasionar terror e espanto aos que se aproximavam dela. Quando antes era afamada pelo prazer que se desfrutava à sua sombra, os protestantes se vingaram dos católicos que conseguiram agarrar, amarrados com correia as caudas dos cavalos chucros, de outros arrancavam os olhos e alguns cortavam o nariz, as orelhas e outras partes do corpo. Não sendo pequeno o número daqueles que eram amarrados às árvores e serviam de alvo a mosqueteiros e arcabuzeiros, praticando toda sorte de barbaridade, chegaram a assar alguns e depois os davam a comer aos seus companheiros que tinham sido submetidos ao suplício da fome. Nem mesmo a queda e a ruína de Jerusalém deu exemplos que inspirassem tanto horror. O conde de Tende enviou tropas para restabelecer a ordem. Flansans foi obrigado a fugir com seus homens, não sem antes ter mais uma vez devastado a Provença. O conde de Crussol, comandante das tropas do conde de Tende, esmagou os bandos adversários. Tal vitória tinha sido predita por Nostradamus.
A guerra prosseguia monótona. Com seu cortejo de horrores, o barão de Adretes, um protestante, devastou o Lyonnais e o Forez e depois desceu na direção de Bagnols e Mornas, que capturou. O comandante dessa última cidade foi massacrado, apesar da promessa de poupar sua vida ter sido feita como condição para que a praça se rendesse. Mas não somente ele foi vítima de traição por parte dos vitoriosos. Muitos dos habitantes de Mornas morreram precipitados no alto das torres do castelo. Em Carpintras, os reformados foram batidos e se dissiparam, deixando pelos caminhos muitos de seus companheiros feridos e mortos por 1000 sortidas e emboscadas que lhe eram feitas a cada passo. O barão de Adretes reagrupou sua tropa e saqueou Cavalion e depois Saint-Gilles, antes de voltar para o Delfinato. Foi então que Catarina de Metz decidiu fazer, com o rei Carlos, uma grande viagem através de toda a França, numa tentativa de fazer a reconciliação entre católicos e protestantes. No dia 24 de janeiro de 1564, a corte deixou Paris, indo primeiramente para Saint-Maur e depois para Fontainebleau, onde ficou 43 dias. No dia 13 de março seguiu para Sens, depois Troyes, onde uma quadra profética foi apresentada ao rei e à regente. Abre aspas. Não somente a França em paz terá, mas crescerás ainda mais do que Alexandre, muito selvagens, então morrer verás. Ó poderoso rei, sob teu poder se renderão. Fecha aspas. Carlos e Catarina de Metz seguiram para Bar-le-Duc, Lagres, Dijon, Chalon-Saône, onde a corte embarcou para Mâcon e depois Lyon. Depois, cidade que preparou para o rei e sua comitiva em recebimento solene à sua chegada. No dia 13 de junho, católicos e protestantes pareciam, depois de alguns meses, estar vivendo em boa harmonia. A paz jamais tinha estado assim tão próxima. As festas em Lyon foram organizadas pelo advogado Antônio Giraldi, que teve muitas dificuldades para conseguir os fundos necessários para fazê-lo. Os cônsules lhe adiantaram 1.500 libras para fazer frente às primeiras despesas e depois fizeram com o banqueiro italiano Arnolfini um empréstimo de 12.000 libras. Dois cônsules adiantaram mais 2.000. No final da festa, a recepção do rei e seu comitiva tinha custado 16,134 libras, 4 soldos e um dinheiro. A corte entrou na cidade passando sob uma série de arcos de triunfo bordados com divisas alegóricas. O primeiro deles, sobre a fachada da porta de Pierre Cise, representava os legendários reis da Gália recebendo o jovem soberano sobre os dardos de Apolo em seu carro. Perto da porta de Bourgneuf encontrava-se novamente Apolo, agora acompanhado das 9 musas moças da cidade que entoavam a canção. Na porta de Saint-Paul, uma moça da cidade vestida de branco figurava uma alegoria da piedade. Uma outra, vestida com a roupa de cetim amarelo, encarnava a paz. Além dela, uma última, vestida com o rico costume drapejado em ouro e cetim carmesim, representava a clemência real. Na extremidade da rua Saint-Jean, o cortejo parou diante do Templo da Virtude, dedicado à Rainha Mãe, atrás da qual se via em hemiciclo o Templo da Honra, consagrado ao rei, tudo ordenado com figuras e emblemas. Finalmente, perto da porta do mosteiro de Saint-Jean, estava pintada a religião entre as duas figuras alegóricas, representando a divisa de Carlos, a piedade e a justiça. O rei, acompanhado do marechal de Villevalle, apeou à porta do palácio do governador, na rua Saint-Jean. No cortejo que o acompanhava vinham jovens, 2 a 2, um ao lado do outro, um católico e um protestante. Os católicos usavam em seus bonés cruzes de pedras ou pérolas. A marcha das autoridades municipais era acompanhada por descargas de artilharia. Os 32 artilheiros
receberam 67 libras e 12 soldos que lhe foram pagos como honorários por terem servido no dia da entrada do rei na cidade, disparando a artilharia, e também por seu trabalho nos dias precedentes, preparando os canhões para um bom desempenho. No dia 8 de junho, toda a corte fugiu da cidade. A peste tinha aparecido inopinadamente, e em pouco tempo mataria 25 mil habitantes de Lyon. O cortejo real desceu o vale de Rodano, fazendo pequenas marchas de cerca de 5 léguas por dia. O rei então teve notícia de um novo desastre. Um tremor de terra no dia 20 de julho. As montanhas se fenderam no meio. As rochas se quebraram e rolaram com um barulho aterrador, de maneira que a infeliz população não encontrava refúgio seguro, nem nos campos, nem nas cidades. Os animais ficavam apasmados, olhando para o céu, como implorando por um instinto qualquer de sua natureza, a soberana misericórdia divina. A terra tremeu na Provença, e o condado de Nancy, o castelo e um convento de 20 mil foram construídos e morreram cerca de 900 pessoas. A notícia chegou a Solon por intermédio de um viajante que fez o seu relato em sua língua natural, o velho provençal, contando detalhes que horrorizavam seus ouvintes. Ele destacou o acontecimento de um comerciante de Nancy que passava por 20 mil, quando a terra se abriu e o enterrou até o pescoço, deixando vivo com a cabeça de fora, gritando assustadoramente: fome, fome! Voz horrível, voz horrível, causando um tal pavor que aqueles que o viam e ouviam, não tiveram a coragem de lhe levar um pão para comer, enquanto ele repetia continuamente em gritos lancinantes a mesma coisa. Em agosto, o rei estava em Valence. Em setembro, chegou a Orge, depois a Avignon. No dia 17 de outubro, o cortejo real chegou a Salon, onde a peste acabava de matar umas 500 pessoas. Antes tinha no castelo de Roussillon, no Delfinado, Carlos tinha assinado 2 decretos. O primeiro deles decidindo que o ano civil a partir de então começaria no 1º de janeiro e não na Páscoa, festa móvel. O segundo modificando a administração municipal e o brasão de armas da cidade de Solon. Carlos, pela graça de Deus, rei da França, conde da Provença, Forcal, Calquier e terras adjacentes, a todos os presentes e vindouro, felicidade, nosso querido e bem-amados camponeses e habitantes de nossa cidade de Solon. Em nosso dito país e condado da Provença, nos fizeram saber que na dita cidade há apenas 2 cônsules e um assessor. No lugar do dito assessor, resolvemos com prazer que entre um e outro cônsul um caráter permanente, perfazendo o número de 3, sendo que um deles será um gentil homem, o segundo será um burguês ou um comerciante, o terceiro um artesão ou caseiro, que serão eleitos no mesmo dia pela maioria dos votos dos assistentes através dos bilhetinhos de papel, como é de costume se fazer. Eles terão roupas, capas coloridas, servidores e os proventos de costume. Ao mesmo tempo, resolvemos mudar os brasões da dita cidade. Em consequência desse decreto, o rei decidiu que a cidade teria um terceiro cônsul, eleito por meio de bilhetinhos de papel com os nomes dos candidatos enrolados e misturados em um chapéu e depois atirado por uma criança. Quanto aos brasões, passariam a ser constituídos por um leopardo de dentes de sabre em campo de ouro, tendo entre suas patas, mas sem tocar nele, um escudo de pedra lazulita, dentro da qual se veria uma flor de lírio de ouro. A cidade estava meio deserta e as casas em péssimo estado para receber um cortejo real. No entanto, Salom jamais tinha visto um espetáculo igual ao que se fez. Não havia condições para se repetir as faustosas festas de Lyon, mas os cônsules fizeram o melhor que lhe foi possível. Eles construíram com galhos enfolhados desde a porta de Avignon até o castelo arcos sobre os quais o cortejo real passaria. Espalharam pelas ruas ramos de alecrim que perfumaram o ar com um odor muito agradável. O rei montava um cavalo árabe com a equipagem cinza ordenada de veludo preto e franjada de ouro. Ele se vestia com uma roupa de carmesim fenício, que o garmite se chama de violeta, enriquecido de cordões de prata, e usava o chapéu de alguns penachos que combinavam com o vestuário. Os cônsules Antônio de Cardon e Jacques Paul receberam sob
uma tenda de damasco violeta e branco. Eles pediram a Nostradamus para fazer uma saudação à sua majestade na hora da recepção, mas ele se recusou, respondendo que desejava fazer ao rei uma saudação à parte, longe daquele ajuntamento popular. No entanto, isto não impediu que os cônsules o apresentassem ao rei, a qual ele fez uma humilde e conveniente reverência de uma franca e filosófica liberdade, pronunciando alguns versos. Homem grande na guerra, não sendo menor em piedade, dirigiu-se aos seus compatriotas de Salomão. Ele disse, com estas palavras que dizer: ó terra ingrata, a qual eu dei algum nome, veja o tratamento que meu rei tem a generosidade de me conceder. Isto ele disse, referente-se ao rude e insível tratamento que certos sediosos, cabeçudos, gente de saque de corda, carniceiros, sanguinários e vis cabanos dispensavam a quem como ele tinha dado tanta glória ao país deles. Nostradamus se juntou ao cortejo, boné de veludo em uma mão e uma bengala na outra, porque ele sempre estava sofrendo com a gota. Acompanhou o rei e a rainha até o castelo do bispo de Arles, onde eles iam ficar hospedados. Ainda de pé, este castelo tem hoje o nome de Império e abriga um afamado museu militar. Depois da recepção aos notáveis da cidade, os soberanos tiveram a humana curiosidade de conhecer toda a sua pequena família, até uma criancinha de colo. E disto eu me lembro muito bem, escreveu César Nostradamus, o filho do Nostradamus, porque fazia parte da família. Foi provavelmente em Salom que Catarina de Médici pediu a Nostradamus que se dedicasse às práticas que ele conhecia bem, mas às quais parecia ter medo de se entregar até então, talvez por temer o perigo que corria aqueles que praticavam a alquimia e a magia. Desde a Idade Média, os homens de ciência estiveram procurando encontrar a pedra filosofal que lhes permitisse fazer a transmutação dos metais e prediziam o futuro interrogando os espíritos. Duas coisas que pareciam nada ter em comum entre eles, e no entanto, o mais célebre dos alquimistas até então tinha sido Roger Bacon, em 1214 e 1294, cujas obras, recopiadas mais ou menos clandestinamente, foram transmitidas de mão em mão durante 2 séculos, antes de serem impressas por Massé Bonhomme. 2 anos depois da assinatura de Nostradamus, em 1557, lembremos que Massé Bonhomme foi também o editor das Centúrias. Editadas por ele em Lyon, apareceram simultaneamente 2 obras de Roger Bacon: O Espelho da Alquimia, traduzido em francês por um gentil homem do Delfinado, e do Admirável Poder e Dominação da Arte e da Natureza, onde se trata da pedra filosofal, traduzido por Jacques Girard de Tornos. Elas ensinam o modo de se usar o forno filosófico, e é certo que Nostradamus, por intermédio de seu editor, tinha conhecimento desses 2 textos. No castelo de Chaumont, e sem dúvida também em Paris, a rainha tinha mandado construir um gabinete secreto. As raras pessoas que eram admitidas nele viam vasos e recipientes diversos, destinados à realização da Magnum Opus, a grande obra, tão cara aos alquimistas. Sob a chaminé estava colocada a fornalha ou forno filosófico, e junto dele os cadinhos para a transformação dos metais. Dizeres herméticos estavam inscritos nas paredes. Via-se também um astrolábio, uma esfera armilar e o objeto principal, o espelho mágico. O espelho mágico era um dos meios de adivinhação empregado desde a mais remota antiguidade, conhecido o seu uso sob o nome de catopitromância ou cristalomância, segundo Pierre de Lancre, autor de Incredulidade e Descrédito da
do sortilégio plenamente convencido, obra publicada em Paris em 1622. Pitágoras tinha um espelho de aço bem polido, no qual ele escrevia tudo que lhe agradava e depois mostrava a face escrita para a lua cheia, fixando então seu olhar sobre ela. Ele podia ler tudo o que escrevera no espelho na face da lua, como se tivesse escrito nela. Para utilizar o espelho mágico, pegava-se um frasco de vidro cheio de água, na qual uma mulher grávida ou uma criança podia ver certas nuvens e imagens variadas que era preciso interpretar. Dispunha-se velas acesas em torno do frasco que se invocava em voz baixa os espíritos das pessoas com as quais se queria falar. O espelho mágico tinha voltado à moda através do ocultista italiano Boronello. Ele se inspirava em adivinhos da antiga Tessália, que escreviam sobre seus espelhos mágicos, oráculos, com sangue humano e liam as respostas no disco da lua. No castelo de Chalmonte, Catarina de Médici e Ruggieri tinham interrogado o espelho e tinham pedido a ele que lhes mostrasse os caminhos dos filhos da França. Filhos de Catarina de Médici, Ruggieri lhe mostrou, em um espelho representado uma sala na qual cada um deles faria tantas voltas quantas fossem os anos que iriam reinar. Completando o seu tempo, a figura daquela pessoa não aparecia mais no espelho. Após a passagem do futuro Henrique III, o Duque de Guise apareceu e desapareceu como um relâmpago. Depois o príncipe de Navarra efetuou 22 voltas antes de desaparecer. Deduziu-se então que ele reinaria 22 anos. Predição exata, pois seu reinado, como o de Henrique, durou de 1588 a 1610. Em Salom, Catarina de Médici queria predições mais científicas, combinando a cabala e a magia. Nostradamus preparou uma placa de metal, sobre a qual escreveu com o sangue de um pombo as palavras Jeová Elohim Mitraton Adonais. Recitou em seguida uma espécie de oração: venha, Anael, venha, o que seja de seu gosto está em mim, por sua vontade, em nome do Pai Todo-Poderoso, em nome do Filho muito sábio, em nome do Espírito Santo muito amável, venha, Anael, no nome do terrível Jeová, venha, Anael, pela virtude do imortal Elohim, venha, Anael, pelo braço do Todo-Poderoso, Mitron, venha a mim, Nostradamus, e comandai o vosso súdito com amor, alegria e paz, fazendo com que os meus olhos vejam as coisas que estão escondidas. Amém. Em seguida, ele traçou sobre o chão um círculo mágico duplo, dentro do qual colocou um crânio humano, uma tíbia, uma lâmpada e um gato adormecido. O espelho mágico foi colocado sobre uma chaminé. Perfumes recendiam no ambiente. O anjo Anael teria então aparecido a rainha. E sobre o espelho ela pôde ver seus 3 filhos e depois Henrique de Bourbon. A visão mágica tinha reproduzido a mesma do castelo de Chalmonte. No espírito de Catarina de Médici não havia mais dúvida. A dinastia dos Valons estava prestes a se extinguir. E mais cedo ou mais tarde seria substituída pela dos Bourbons. Mas Nostradamus garantiu à rainha que o Duque de Ajon ainda subiria ao trono. Catarina de Médici estava persuadida do acerto das predições de Nostradamus, que em 1573 deixou seu filho, o Duque de Ajon, partir para a Polônia, onde acabava de ser eleito rei, dizendo a ele: vai, meu filho, você voltará logo. De fato, ao fim de um ano, ele recebeu a notícia da morte de seu irmão Carlos e abandonou clandestinamente Cracóvia, sua capital, para subir ao trono da França sob o nome de Henrique III. Tais acontecimentos se deram 7 anos depois da morte de Nostradamus. No entanto, ainda em Salom, quando da visita da rainha com seu filho Carlos, o astrólogo estava persuadido pelos seus estudos secretos de que o jovem príncipe Bourbon, que acompanhava a comitiva real, estava destinado a subir não ao trono de Navarra, como todos julgavam, mas ao trono da França. Ele deu conhecimento disso à rainha e pediu para examinar o menino, nascido em Pau em 1553. Dirigiu-se ao preceptor do príncipe e pediu para vê-lo todo nu, conta Galfrid. O preceptor concordou de boa vontade, mas o jovem ofereceu resistência, não querendo se sujeitar ao exame. Sua pouca idade fez com que ficasse amedrontado da grande barba de Nostradamus. Dizia-se também que ele pensou que o seu
preceptor se aproveitaria da oportunidade para castigá-lo mais facilmente. Mas quando sossegaram sobre seus temores, ele cedeu e se deixou despir. Então Nostradamus o examinou cuidadosamente e fez todas as observações que pretendia. Ao terminar, ele disse disse ao preceptor que aquele jovem príncipe seria rei da França algum dia, que passaria por caminhos diversos, mas que acabaria reinando sobre os franceses por muito tempo. Eu fiz estas anotações somente pela fé de minhas memórias e não para aumentar a glória de Nostradamus, porque este homem já adquiriu tanta reputação que eu não creio poder aumentá-la narrando este fato. Alguns dias depois, Nostradamus predisse em público que o príncipe se converteria e retornaria ao grêmio da igreja quando soubesse de um acontecimento que se passaria em Marseille, para onde a corte seguiria quando deixasse Salon. Não se sabe o que se passou nesta cidade que pudesse ter influenciado na conversão do príncipe, mas a profecia se confirmou. Henrique, como católico, seria sagrado em Chartres em 1594. No dia 18 de outubro, a corte deixou Salon e percorreu a Provença, passando por Ambesque, Asque, Saint-Baume, Saint-Maximin, Brignoles, Toulouse, Marseille, Maragnani, Martigues e finalmente Arles, em Axe. Em sinal de reconciliação e apaziguamento, o rei mandou derrubar o pinheiro gigantesco em cujos galhos tinham sido pendurada tanta gente. Em Marseille, a recepção ao rei e sua corte foi quase tão faustosa quanto a que tinha sido recebido em Lyon. A filha do primeiro cônsul chegou em cima de um carro puxado por 13 rapazinhos coroados de louros e entregues ao rei as chaves da cidade, dizendo: sou pequena, tu o vês, mas teus grandes inimigos não puderam me forçar, porque em Deus sou forte. Do coração destas muralhas em armas, por ti eu sou grande, é minha fé. Diante de Deus, a ti as chaves eu entrego. A corte se demorou 21 dias em Arles, porque as inundações impediram a travessia do Rodano. A viagem só terminou no dia 1º de maio de 1566, em Paris, pouco antes da morte de Nostradamus. Biografia de Nostradamus.